Olá, sejam bem-vindos a mais um da Garagem para o Futuro. Hoje, na nossa garagem, Adelson de Souza. Que alegria, que alegria. Olá e bem-vindos a mais um da Garagem para o Futuro. Como se constrói um ecossistema? De onde vem a visão de conectar milhares de pessoas e transformar um setor inteiro? Hoje, eu tenho o prazer de receber um homem cuja jornada começou catando ferro velho para sonhar com pipas e culminou na criação da maior plataforma de tecnologia do Brasil. O arquiteto de uma grande comunidade, Adelson Souza. Muito obrigado e bem-vindo à nossa garagem. É uma alegria, Cando, estar aqui. Emocionante, emocionante me conectar com a garagem e com a nossa história em tecnologia, com a história da tecnologia do mundo e do Brasil, por meio dessa garagem. Eu nem vou comentar quando que as nossas garagens se cruzaram, porque eu me sinto privilegiado de ter conseguido acompanhar a tua trajetória. E é isso que eu gostaria que hoje aqui, assim o fizessem, compartilhar a tua garagem com quem nos assiste, Sim. mas principalmente os valores da tua garagem. E falando da garagem, nós dizemos que todos nós temos uma garagem, usando a tecnologia, fomos lá e visitamos a garagem do Adelson. E através das suas ferramentas HP de inteligência artificial, criamos uma imagem impressa também numa impressora HP. E essa imagem conta a tua história. Uau! E agora, como Por uma imagem, tô curioso. por uma imagem, né? A gente acaba tendo. Então, normalmente a gente mostra primeiro para o público, Claro! certo? E agora vem a imagem. Uau! Adelson. Uau! Que linda imagem! Que incrível! Tô emocionado. E aí eu vejo eu vou puxar a Emocionante. pipa aqui. Conta a Emocionante. história da pipa. Nossa, eu tô emocionado. Que coisa incrível. Bom, a pipa tem uma força muito grande na minha vida, Camil. Eu tenho 51 anos como empreendedor e comecei a empreender por conta de uma pipa. Aos 7 anos de idade, comecei a catar ferro velho nas ruas da periferia de São Paulo, porque eu queria dinheiro para comprar papel e a linha para poder fazer minha pipa. Então, assim, comecei após a escola. Eu saía da escola municipal às 11 da manhã, comia alguma coisa, ia no depósito de ferro velho, tinha lá um carrinhozinho que eu puxava o ferro velho, e assim consegui o dinheiro para fazer minha pipa. Mas depois acabou se tornando um ato diário, empreender e puxar ferro velho porque ajudava em casa, né? Então eu comecei a empreender por causa da pipa, e é assim que começa a minha história. Ela tem uma representação muito forte para mim. E, bom, olhando a tua imagem aqui, temos Passado várias e figuras, futuro, né? né? Numa ordem cronológica, eu estou vendo um relógio, né? Depois da pipa vem um relógio. O relógio também, assim, por conta do relógio, eu fui trabalhar na Amazônia, no estado de Rondônia, no Rio Madeira. Isso no início dos anos 80, fui vender relógio para garimpeiros no Rio Amazonas, no Rio Madeira, perdão, no estado de Rondônia, na região amazônica. Então também é outra representação muito forte. Os primeiros capítulos do livro, não lembro agora se até o primeiro tem uma ilustração, eu no ônibus e os relógios do lado, a ilustração. Uma viagem de 50 horas até Porto Velho, depois mais um dia até Abunã, e me vem muitas histórias na minha cabeça. E da Amazônia, além dessa paixão que eu sei que você tem por ela, tem alguma peculiaridade que ainda te marca bastante da Amazônia? Tem muitas, muitas, assim, tem sobre pessoas e sobre a paixão minha enlouquecedora por floresta, né? Mas nesse momento da minha vida, eu fui lá vender relógios, depois fiquei um tempo no garimpo, morei um tempo no garimpo, porque era garimpo de rio, milhares de pessoas trabalhavam sobre balsas, em dezenas e dezenas de quilômetros do Rio Madeira,
E ali eu entendi o ser humano no estado mais bruto, né? A ignorância do ser humano, o quanto a brutalidade leva, a brutalidade da ignorância, da não educação, leva as pessoas a cometer atos muito difíceis. Então, assim, para mim foi muito importante essa relação com o ser humano no seu estado mais bruto. Então, além da floresta, me traz essa conexão com pessoas, com gente. Talvez isso explique também não só a minha história, mas essa realidade de ter vivido com o ser humano no seu estado mais bruto, explique boa parte da minha preocupação com gente, com pessoas, com educação. Foi assim que te moldou a ser esse líder inspirador. Agora, quando a gente puxou a IA, veio uma palavra chamada fofoca, que vai ser diferente daquilo que a gente acha que a palavra é fofoca. Uhum. E tem a ver com a Amazônia. Tem, É. toda a ver. No garimpo, né? O que acontece em garimpo, né? Quando você imagina em garimpo, né? Não existe mais garimpos como eram antigamente, esses garimpos gigantescos em rio. Eram dezenas de quilômetros de balsas, trabalhando, dragando a areia, a terra do fundo do rio e passando por uma esteira nessas balsas para ver se achava ouro. E essas balsas ficam espalhadas. Mas quando começa a dar ouro numa parte do rio, as balsas começam a se espalhar essa notícia que aquele pedaço está dando ouro, né? Então espalha essa notícia, esta é a fofoca. Então a fofoca é nesse sentido, está dando ouro naquela região, naquele pedaço, e começa a se aglomerar aquela quantidade enorme de garimpeiros de balsa, espalhou a fofoca que tem ouro ali. Fantástico. E bom, continuando a tua imagem, é, além da pipa do relógio, agora o que você enxerga? Pô, chego a byte, o computador, Miguel, querido, meu querido amigo fundador, tem mídia há 35 anos, tem Mi- tanta coisa que o futuro está aqui. Tá incrível isso aqui. Eu diria Incrível. que o Miguel é mais do que um casamento. Como que fica a Cássia, o Miguel? É. O Miguel eu fico até emocionado quando fala do Miguel, porque o Miguel é mais do que um sócio de vida. O Miguel, para mim, foi um orientador, foi um professor. Eu conheci o Miguel no momento que eu comecei a integrar PCs, eu era integrador de PCs, o Miguel era executivo de uma multinacional farmacêutica e naquela época gerente de CPD, o que a gente pode conhecer hoje como CIO, e eu vendi o meu primeiro PC sem ser para o canal diretamente para uma grande empresa para o Miguel. Então também ali começa essa relação, né, muito bonita entre indústria e usuário corporativo. Mas eu era um menino ainda também em estado bruto. E a gente passou a ter uma relação linda. Depois ele se tornou meu sócio. E o Miguel é meu grande orientador. O Miguel me ensinou a falar. Eu cometia diversos erros de português. Você sabe que eu não tenho educação formal completa. E ele foi dessa generosidade de cochichar no meu ouvido no momento que eu estava falando errado, de corrigir meu português. Fez isso por anos desse nível de cuidado comigo até hoje, de falar baixinho, falar no meu ouvido quando preciso. Hum. É tudo para mim. É uma relação muito forte. Muito, 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 muito. É muito forte. E foi assim que vocês, querendo conectar mais pessoas, nós vivíamos a, a reserva de informática, 91, sai a reserva de informática, e aí vocês têm a grande ideia de trazer informação, trazer a tecnologia através da eByte, né? E foi assim que nasceu esse legado que vocês têm até hoje com informação, com depois vem a IT Media, que me lembro muito bem, né? Conta para nós um pouquinho como foi essa jornada eByte, IT Media, e principalmente quando eu te apresentei aqui, que te coloquei como arquiteto de comunidades, como nasce a ideia do IT Fórum? Tá. Bom, o Miguel estava nos Estados Unidos, morando lá,
E um dia ele me liga, eu seguia como integrador de PCs, ele tinha se mudado para os Estados Unidos, um dia ele me liga e fala da oportunidade que tinha de licenciar a revista Byte para o Brasil. A Byte era a revista mais antiga de informática do mundo, a bíblia da informática. Uhum. E fez, então Miguel fez essa conexão, nós licenciamos e trouxemos a Byte para o Brasil. O Miguel ainda os primeiros meses, 6 meses, continuou morando nos Estados Unidos, mas a gente lançou a revista no Brasil em setembro de 91. Apesar do Miguel nos Estados Unidos, ele também tinha a responsabilidade no Brasil, ele era presidente da Sucesso Informática, a feira. A gente lança a Byte na Sucesso Informática, um sucesso enorme. Depois o Miguel volta para o Brasil, logo 6 meses depois, se junta a mim, e a gente segue essa história com a Byte. A Byte Brasil, muito rápido, a Byte naquele momento, em 91, ela era publicada em mais de 30 países. A Byte Brasil, em pouco tempo, em poucos anos, se tornou a segunda Byte em circulação paga no mundo, inclusive maior do que o Byte Japão, Byte Alemanha. E a gente, pô, chamou muita atenção, né? Muita atenção. Mas ali nascia a nossa sociedade, nascia o início dessa história de comunidade. É, é, a gente, desde o início, nas feiras, seja na Sucesso, que depois se tornou Conex, na Fenasoft, a gente, se você lembrar, nossos stands, ele tinha uma parte do stand era voltado para o visitante das feiras, para a gente vender assinatura, atender os assinantes da revista, e parte do stand ele era fechado. Lembra que as feiras fechavam às 20 horas, e a gente, às 19 horas, começava a receber os expositores dentro do stand da Byte, porque toda noite tinha um jantar e um pequeno show. Então, dentro do stand da Byte, a gente recebia os expositores, os executivos. Então, ali começa a nascer, né, não só a empresa de mídia, de informação que está atendendo o mercado, mas preocupada em fazer um bom relacionamento com os executivos da indústria de tecnologia. Essa é a origem, né, da Byte Media, de toda a nossa história de 35 anos. Depois da Byte veio a Computer Reseller News, que você fez parte muito presente, né, quando você estava dirigindo a área de marketing de um grande distribuidor global. Então, aí vem CRN, vem Land Times, depois vem Information Week, vem tantas outras publicações. A Byte nós vendemos ela em 97 para a Globo, mas a gente segue com Intermídia, com dezenas de publicações, e em 99 a gente entende que o mundo não era mais as revistas só, a publicidade só, a gente tinha que atender os nossos clientes por multimeios. Então vem a visão não só de lançar os sites, os portais, mas de criar um evento com mais a nossa essência. E então vem um pouco dessa história toda de atender bem os executivos durante as feiras, um olhar atento para o mundo. A gente olhando que o modelo de feiras no Brasil não atendia mais as empresas de tecnologia para as vendas corporativas, as vendas B2B, B2B. E a gente então imagina o IT4 e cria esse modelo único, que é essa referência em eventos. Mais do que isso, né? O IT4, na verdade, ele tem toda a história da IT Media embutida nele. É engraçado, quando você falou sobre a tua parte de educação, né? Também a inteligência nos trouxe o porquê que você tinha um desafio maior, né? Porque eu sempre digo que todo gênio é difícil. Você é um gênio, Adelson. Não, o que você criou, que começou com uma pipa, e hoje, quando eu passo pelo grupo, pelo grupo IT Media, mas eu vejo o Distrito Itaqui, é uma coisa muito forte, principalmente o que eu olho para o futuro. E nas histórias que você sempre conta, eu acho que é fantástico. Mas voltando a essa parte das dificuldades que você teve para estudar, hoje é uma realidade que a gente tem muito mais consciência, que você vê que hoje a comunidade está acolhendo. E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é para aqueles que têm filhos também com déficit de atenção, que era o teu maior desafio que eu vi. Olha o que pode acontecer. Sim. Se criar um grande construtor de comunidades e ser um regente. Para mim, você é um regente de uma grande comunidade de tecnologia. Bom, agora a gente faz uma logística reversa. Não quero deixar de falar da Cássia,
da tua grande companheira, que te ajudava a montar os PCs também. Sim, sim. Inclusive, cadê o calo Tá, que você tem? tá aqui, ó. É. Quem conhece a Deus sabe que tem um calo aqui que ficou de tanto soquetar. Memória na motherboard, na placa-mãe. Eu também soquetei, mas não fiz. Olha aqui. É. Ele tá aqui comigo, eu tenho muito orgulho desse É que eu cara. soquetei uns 10 computadores. Você fez milhões. Né? Mas muito bem. E falando do calo, que soquetando a Cássia, a tua grande companheira nessa jornada, que inclusive te ajudava a soquetar memórias também. Sim. Ela ficou com calo? Não, ela não ficou com calo, porque quem fazia a maior parte desse trabalho era eu, mas ela me ajudava muito, me ajudava em tudo, até hoje, né? A Cássia é o esteio, né? Na família, e é o esteio também empresarial. Nossa história, a gente está juntos há 38 anos, e tanto ela quanto eu, a gente vem da extrema pobreza, tudo que a gente tem a gente construiu juntos. Não teria essa história de 35 anos da IT Mídia, do IT Fórum, né? O IT Fórum incorporou a marca IT Mídia, todo o legado de mídia da IT Mídia, o IT Fórum incorporou. Hoje o IT Fórum não é evento, né? O IT Fórum é a comunidade de tecnologia, mídia, dados e eventos. Então toda essa história, essas dezenas de marcas, está tudo dentro do IT Fórum. Então não teria essa história, né? Porque ela me suportou. E não ter essa história futura desse olhar para frente do Itaqui, construir o distrito Itaqui, essa visão de longuíssimo prazo, que eu chamo dessa visão e do legado de 300 anos, sem a Cássia. Então não teria nem o passado e nem o futuro. Ela realmente é fundamental para tudo na minha vida. E é muito bonito ver os teus filhos, Victor e Gabriel, empreendendo, seguindo esse legado que agora está no DNA, está no sangue. Sim. E o que é feito. Fizemos um apanhado da imagem e surgiram 3 palavras bem nítidas, que são necessidade, oportunidade e consciência. Como você linka essas 3 palavras na tua história? Essas 3 palavras é a minha história empreendedora. Eu comecei a empreender por necessidade, aprendi por necessidade de muito tempo da minha vida, né, catando ferro velho nas ruas de São Paulo. Depois eu comecei a perceber que além do dinheiro para ajudar em casa, eu podia empreender e começar a mudar a minha história e da minha família. E vem a segunda fase, que é o empreendedor por oportunidade. Né? Não tinha uma estrutura de planejamento, nada disso. Eu vi uma oportunidade, ia, fazia. Foi assim que eu fui parar no garimpo para vender relógio. Foi assim que eu, voltando no garimpo, eu tive uma distribuidora de alho, imagina. Depois eu comecei a ouvir falar sobre informática e um menino muito curioso achou que tinha uma oportunidade, consegui montar meu primeiro computador, eu vendi, falei, ganha mais dinheiro do que alho. Passei então a integrar PCs. Então a oportunidade na minha segunda fase de vida empreendedora, ela é muito forte. Eu cheguei e lancei a Byte por oportunidade, né? Eu não tenho formação jornalística, não era preparado para aquilo. Eu vi como oportunidade. E essa fase que eu estou agora, empreendedora, é o empreendedorismo por consciência. Então essas 3 palavras falam a necessidade e a oportunidade, falam do meu passado empreendedor, e a consciência fala sobre o meu presente e futuro empreendedor. Que incrível. E pegando essas 3 palavras, necessidade, oportunidade e consciência, ligamos as 3 com um educador, o William, que faz parte do programa de Transform Americas aqui no Brasil, que a HP suporta com essa parte de educação. E a gente quer colocar o educador, tão importante em todo esse processo, no mesmo nível da tua história. E ele recebeu o livro que representa muito a tua história. Vejamos quando ele recebeu o teu livro. Opa! Olá, meu nome é William, sou professor, dou uma aula numa ONG. Hoje eu estou muito feliz realizando um sonho. Eu fiz uma transição de carreira, eu trabalhava no mundo corporativo e o meu grande sonho era poder dar aula. Estou realizando um sonho, né? Realizando um sonho, ajudando a comunidade, e com esse trabalho eu faço a inclusão dos jovens para o mercado de trabalho. Nossa, que bonito!
Tá. Legal. Adelson, muito obrigado pelo livro Ócio Criativo. Nós, professores, passamos por tudo isso, né? Criatividade em sala de aula para conseguir permanecer e dar conectividade ao que temos, né? Para poder engajar os nossos alunos. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado pela sugestão do livro. Certamente ele vai inspirar muito a carreira do William e principalmente influenciar com essa juventude na inserção de trabalho. E falando em inserção de trabalho, eu conheço muito bem, mas gostaria que você explicasse Distrito Itaqui, Educação e Futuro. Você sabe, assim, o Domênico de Masi, quem escreveu o Ócio Criativo, acabou se tornando um grande amigo e também um inspirador para o Distrito Itaqui. Ele é uma grande inspiração, porque a essência do ócio criativo é viver, trabalhar, aprender. Que a gente consiga fazer isso com leveza, juntos, ou mesmo se você está fazendo separado o seu momento de lazer, de prazer, não necessariamente você tem que estar desconectado do trabalho ou desconectado do aprender. A essência do livro é sobre viver, trabalhar e aprender conjuntamente. E o Domênico é uma inspiração muito grande. E, lógico, a nossa história empreendedora, a nossa história de 35 anos de Temídia e Tefórum. E o Distrito Itaqui, na verdade, é um distrito de inovação. Todo distrito de inovação ele precisa ter três pilares fundamentais. Ele precisa ter presente dentro, fisicamente, nos distritos de inovação, ele precisa de empresas de tecnologia, profissionais de tecnologia, vivendo dentro dos distritos de inovação. As empresas instaladas, os profissionais lá participando. O distrito, e isso o Itefórum traz para o nosso distrito de inovação, que é o Itaqui, precisa de educação. Não tem um distrito de inovação se você não tem instituições fortes presentes dentro de um distrito de inovação. Isso o nosso instituto, o Instituto Itaqui, traz. Desde 2008, a gente pode falar um pouco sobre a educação, o trabalho que a gente vem fazendo, seja na educação de base, capilar, na graduação, na formação, no desenvolvimento de liderança. Isso o nosso instituto traz com as empresas, as instituições, de educação parceiras do Instituto Itaqui. E as startups. Você precisa das startups, isso a gente também traz, a gente é sócio de um relevante fundo de investimentos, a gente tem quase 20 startups investidas e a gente também está levando. Então, o Distrito de Inovação e Tecnologia são empresas de tecnologia, instituições de ensino e startups presentes. É isso que a gente está fazendo. História de 35 anos do Itefórum, a partir do Itefórum e a partir da história do Instituto Itaqui, nós estamos construindo o Distrito Itaqui. Quantas pessoas já foram beneficiadas? De educação? Claro. Em educação hoje, a nossa plataforma que a gente faz em conjunto com a FIAP do Grupo Alura, que é a maior instituição de ensino de tecnologia no Brasil, a gente beneficia 1 milhão de pessoas, de brasileiras e brasileiros, anualmente, gratuitamente. São 250 cursos, está lá disponível, eucapacito.com.br. Depois, na graduação, nós temos uma JV social, uma sociedade linda com a SPTEC, que tem um modelo único de educação. Nossos alunos todos são bolsistas no primeiro ano, estudam 12 horas, 1.200 horas, no primeiro ano, mas estudam 10 horas por dia, gratuitamente, são bolsistas e a partir do segundo ano vão para os estágios na rede de empresas parceiras do Itefórum. Então, 1.500 alunos, mas nós estamos indo com uma formação de 500 jovens por ano, educando na graduação, nos formando como jovens formados em ciência da computação e outros tantos programas, o bacharelado completo, 500 jovens formando por ano a partir desse ano e empregando esses jovens na nossa rede de empresas. 100% dos nossos jovens que a partir do segundo ano estão estagiando nas empresas. Existe uma deficiência de mão de obra qualificada no mercado. Na verdade, sim, em tecnologia, Camel, quem inicia em tecnologia, 68% é o índice de evasão, porque a gente tem os jovens muito mal preparados
no ensino fundamental e no ensino médio para o nosso mundo da tecnologia, né? Falta preparação em matemática, em português e assim por diante. Por isso você tem tanta evasão. O nosso trabalho na SPTec, o primeiro ano é um trabalho, por isso que o jovem só estuda, ele estuda em tempo integral, e a gente trabalha fortemente melhorando essas deficiências, mas mais do que isso, a gente trabalha muito o socioemocional do jovem. Então tem um trabalho de socioemocional muito alto, muito, muito alto. Tanto é que nosso índice de evasão é de 2%. 2%. Sim, é uma coisa extraordinária aos nossos meninos, às nossas meninas. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido a Vera e o Alessandro, os fundadores da SPTec, a gente poder estar juntos. Então, a educação do Instituto está aqui, quando fala em graduação, hoje é toda a SPTec, e a partir desse ano formando 500 jovens por ano. E obviamente que a gente vai também no nível de educação executiva. Nossa escola de liderança está aqui, então diversos programas de educação executiva. Só falar de um deles, que é o Liderança de Propósito. Então a gente fala da exponencialidade da tecnologia, é um programa co-criado com a Singularity, mas a gente leva o significado para as pessoas, que a tecnologia não pode ser só para os negócios, para os profissionais. A tecnologia precisa ser para as pessoas e para o planeta. Então a educação nesses 3 layers. Eu capacito na base 1 milhão de beneficiados por ano, a graduação, a formação, com o nosso modelo de ensino único, que é aluno no primeiro ano bolsista, depois trabalha na nossa rede de empresas, e a educação executiva em alto nível também. Juntando essa conversa maravilhosa que nós tivemos hoje, eu junto a questão que você mencionou do ócio, da preparação técnica e de você se sentir bem. Hoje a gente vê que apenas 28% das pessoas que estão trabalhando têm uma relação saudável com o seu trabalho. E aí que a HP olha a nossa estratégia, olhando para o futuro, que a gente denomina futuro do trabalho, é que o trabalho não precisa parecer trabalho para ser trabalho. Você tem que desfrutar o trabalho com as ferramentas corretas, e é por isso que a nossa tecnologia vem aí para apoiar. Juntando tecnologia, base e tudo, como você olha a tecnologia no futuro, influenciando esse teu propósito, influenciando esse objetivo que você tem no Distrito Itaqui? Bom, o Distrito Itaqui tem essa essência, né? Essa preocupação que a HP tem com o trabalho, com a qualidade do trabalho e com a vida, né? Com a qualidade de vida. A nossa essência, como eu disse, é essa, né? Que vem desse conceito do Domênico, que é estudar, aprender, trabalhar e viver. Então, essa é a essência do Itaqui. Agora, o que é base de tudo isso é a tecnologia. Tecnologia de maneira transversal. Ela transforma, tecnologia é transformadora. A gente, quando dá a oportunidade de um jovem da classe C, D, a ir já no estágio, já sendo estagiário, a gente faz uma mudança social rapidamente. Às vezes levam gerações para um jovem mudar para uma família, as gerações futuras mudar de uma classe social para outra. A tecnologia tem esse poder, né? A tecnologia tem essa força. Não é só a força do dinheiro que gera, mas a força do conhecimento que gera. A tecnologia é transformadora. Nós somos felizardos, Câmbio, de poder trabalhar com tecnologia. E pessoas como você, com a preocupação que tem com o outro, com o social, levar a tecnologia para fazer transformação de vidas, não só dos negócios, mas de vidas, né? Então, assim, a tecnologia para nós é base, ela é transformadora e é assim que está sendo criado o Itaqui. Adelson, muito obrigado por ter cedido para nós essa história maravilhosa. Parabéns pela consciência que você hoje está empreendendo, com a visão que você tem de mudar vidas hoje e certamente no futuro. Por isso, te falo muito obrigado em nome da HP. Eu que agradeço, Câmbio. Uma alegria. Tá bom, uma alegria. Obrigado. E obrigado a você. Nos vemos no próximo da Garagem para o Futuro, porque a conexão pode ser digital, mas o abraço e o respeito são sempre analógicos. Todos nós temos uma garagem. Qual é a sua?